Muito bem, então agora sim, muito boa noite a todos os que estão aqui nesta noite para participar da mais esta conferência, tema de número 80, um tema bastante importante, do segundo fator de evolução da consciência, mas que abrange também, na realidade, todos os outros fatores. Se vocês vejam, né, abrindo um parênteses, que todos vão chegando, aparentemente a dificuldade de uso da sala vai deixando de existir. Daria até para treinar os demais para que eles também estivessem aqui presentes. Mas como eu disse a vocês, baseado em experiências, como tem eu e o Marcos e o Márcio aí, né, de muito tempo, realmente o pessoal tem muita preguiça e gosta das coisas fáceis, né? Então naquele outro sistema nosso da GVO eles entram porque na realidade é só um clique e já está dentro da sala. Esta outra sala que o Paulo me apresentou hoje, né, me parece bastante simples, né, um pouco mais simples do que essa daqui, e parece que soluciona o nosso caso porque ela é grátis. Só falta a gente saber qual o número de pessoas que ela comporta. Então nós vamos treinar ela amanhã, né, para ver a sua praticidade, e parece que ela soluciona, resolve o nosso caso. E até que nós aproveitamos para agradecer ao Paulo pela sua dedicação em pesquisar para nós nos tornar mais fácil a nossa tarefa. Esse tema de hoje, então, só um momento aqui que eu vou fechar uma janela para melhorar o som. Então, voltando, esse tema de hoje, na realidade vocês já leram bastante, já ouviram, estão cansados de ouvir. O importante é a gente estar tratando mais uma vez entre nós, pela lei da repetitividade, e a gente vai fixando também uma estratégia didática. Então, importante aqui nós recordarmos, né, além do vídeo que nós já assistimos a noção de transmutação, saber diferenciar para poder ensinar aos nossos outros alunos, né, a diferenciação, estabelecerem a diferença, né, dar a diferença entre a sublimação e a transmutação. Na realidade são duas coisas diferentes, são transformações, como a gente viu aí, uma transformação bem superficial e a outra bem mais profunda. E aí a gente trouxe para vocês a noção, né, das ciências, e fazendo até um breve retrospecto histórico, né, indo lá na Grécia, onde tudo começou. Lembre-se vocês que estudaram, né, que estudam aí nas faculdades, nas escolas, no conhecimento epistêmico, que na Grécia tudo antigamente era um só conhecimento, tempo do Sócrates, tempo do Platão e do Pitágoras, de todos os filósofos. Então era filosofia. O filósofo, ele tinha todo um saber, ele sabia matemática, sabia física, sabia química, e ele além disso também quando se prestava para tal, né, se adiantava no conhecimento gnóstico. Então quem já estudou a história na Grécia sabe disto.
não sei se eu já contei para vocês, lá na Grécia a gente tinha antigamente, né, dois tipos de alunos, dois tipos de estudantes, que são bem parecidos aos que nós temos hoje ainda. Então tinha uma categoria de estudantes que se dava bem na escola, no tempo da Grécia Antiga, cidades-estados, havia Esparta, Atenas, né, Teba, e cada uma formava os seus educandos, né? Então, em toda a civilização adiantada, como a Grécia foi, as crianças ao nascerem eram separadas dos pais, né, do seio da família, diferente de que nós temos hoje. Então essas crianças eram levadas para o Estado, então elas passavam a ser do Estado, e aqueles que davam para o belicismo iam ser guerreiros, os que davam para os estudos, então nas seus diferentes segmentos da filosofia, e aqueles que se davam para o conhecimento espiritual iam estudar, além do epistêmico, a gnosis. Então esses dois tipos de estudantes, aquele que se dava bem, voltando, né, repetindo o que dissemos, estava indo muito bem na escola, é uma pessoa que dá esperança para o Estado, então ela ganhava o direito de, quando chegasse aos 12 anos, dar um nome próprio para si. Até então era chamado Demócrito de Abdéria, o Tales de Mileto, a pessoa tinha um nome assim do local de onde ela havia nascido. E então, como um exemplo disto é o Pitágoras. O Pitágoras é uma fera, né? Se dava bem nos estudos. Então, quando ele chegou aos 12 anos, ele ganhou o direito, se tornou um cidadão, era considerado cidadão, então, e ganhou o direito de dar um nome para si. Então, ele se autonominou. E aí, o que ele fez? Eles davam o nome, geralmente, por uma característica. A característica dele, da profissão que ele fazia, o que Pitágoras fazia? O Pitágoras era um medidor de praças. Então, praça em grego significa, tem a palavra ágora, e medir é pi. Então ele juntou pi, que é a medida, com a praça, que é a ágora, formou Pitágoras. Então este é o nome dele, assim vocês vão registrando aí um detalhe à parte. O outro monstro também da filosofia, também o iniciado, né, que era o Platão. Ele era um moço desses que hoje as meninas podem dizer que é um cara sarado, né? Desenvolveu a musculatura. Então ele tinha os ombros largos, e o nosso ombro, anatomicamente, tem o nome de omoplata, né? Como ele tinha muito largo, então ele ficou Platão. A característica dele, ele que deu esse nome para ele. Então esses alunos bons na Grécia recebiam o nome de polités. Então o polités era um aluno extraordinário, que deu origem mais tarde à palavra político. Hoje está um tanto quanto deteriorado o termo, né? E aquele que não dava para estudo, não tinha o direito de dar o seu nome, ficava chamando mesmo o Zé da esquina, né? O João da venda, etc. E então não adquiria cidadania, não era um polités, e sim era chamado de idiotés. Então a palavra idiotés nem precisa falar para vocês o que deu origem
a palavra que nós temos hoje, né? De idiota. Então daí que nasceram as coisas, uma curiosidade à parte, já que eu lembrei disso, né? Então lá na Grécia, as ciências que eram estudadas na filosofia, a partir do momento que foi crescendo, né? Foram crescendo essas ciências, surgiram a necessidade de fragmentação, de dividi-las. Então, mas tinha que ter um parâmetro, um referencial, uma base para a divisão. Então eles pegaram a ciência, os fenômenos, né? Bom, nós temos fenômenos reversíveis, fenômenos irreversíveis, fenômenos numéricos, fenômenos quantitativos, fenômenos da vida. Então, todo fenômeno relacionado com a vida vai ser estudado por uma ciência, deram o nome de biologia. Todos os fenômenos relacionados com a quantidade vão ser estudados a partir de agora pela matemática. Naquela reunião deles, naquela época, fizeram a reunião e decidiram, né? E toda a manifestação reversível, tudo aquilo que tem em volta, né, vai ser estudado pela física. Então a física estuda todos os fenômenos reversíveis. Veja bem vocês que o movimento, né, é algo que você parte, tem um ponto de partida e você pode retornar. Então reverte, né? É reversível, como a água que a gente deu exemplo aí, passando para gelo, etc. É reversível, volta sempre de um estado em outro. E aquelas transformações profundas que não tem mais volta, como é o caso do fósforo, né, que se risca, não dá para riscar mais. Então iria ser estudado pela química, e é assim até hoje, né? A química estuda as transformações irreversíveis, as transformações profundas. E isto para a gente entender então a diferença entre sublimação e transmutação, para nós que vamos dar conferências, né, saber as coisas direitinhas. Na prática não precisa nem saber nada disso, basta praticar. Então a transmutação sexual é pegar a energia e levar além de sua forma, ou seja, levar para um estado em que ela não volta mais, para um estado irreversível. E isto se dá então na transmutação. Precisa de dois polos, tem que ser bipolar, né? Assim como em casa, né, toda a nossa energia elétrica, toda a nossa aparelhagem eletrônica possui dois polos. Com um polo só não existiria luz, né? É preciso do polo negativo e o positivo, não de negativo de negatividade, nem de positivo de positividade, e sim de complementariedade. Então o homem e a mulher formam esses dois polos em conexão sexual, da união do falo e do ione, né, quando introduzidos ali entre o casal. Há um aquecimento, todos vocês sabem disso, e esse aquecimento é o calor necessário para que a energia seminal, que está no estado pastoso, passe para o estado líquido. Então a energia seminal se liquefaz, já houve uma mudança de estado, uma frequência a mais. A partir dali, com a continuidade do ato sexual, do calor, do líquido vai passar para o estado de vapor. Então no estado de vapor tem aquelas cores, né, que simbolicamente é representado nas escrituras sagradas, nós estamos aprendendo. Então a cor negra, da cor negra passa para a cor branca, né, depois para a amarela e depois para o vermelho. Isto é representado pelos três reis magos, né, no advento do Cristo, e também é representado, para vocês que estão estudando as escrituras, o Noé, né, lá na arca, nas águas, onde só entravam casais, que é uma alegoria ao arcano, né? É o símbolo do arcano, está falando sobre o arcano, só entravam casais.
E esses casais então depois a água brava, né, a água turva, é o que tem nos casais quando iniciam esse trabalho. Depois de um certo tempo soltou-se o corvo, né? O corvo é a cor negra, quando a energia representa a energia na sua cor negra. Depois solta-se a pomba, né? É a cor branca. Então assim vão indo, vai sendo, né, revelado a simbologia das escrituras sagradas. Está bem escondido as 7 letras, né? Escondido as 7 chaves, aliás. Então o casal ali na conexão, essa energia passou para o vapor. Quando passa para a cor já branca e amarela, então o vapor já muito quente, né, vai subir pelos cordões, que é a Ida e Pingala, que nós temos na nossa anatomia oculta, na 4ª dimensão. Então essas duas testemunhas, segundo o Apocalipse, que é a Ida e Pingala, conduz essa energia até o centro superior, que é no entrecenho, onde reside a raiz do nosso nariz, onde reside o átomo do Pai. E aí é onde é feita a classificação desse vapor, se ele é feito, como nós vimos em conferências passadas, né, por uma relação lícita de um casal legal e legitimamente constituído. Esse vapor volta e vai acionar então a energia kundalínica, e já na condição de o fogo sagrado, que passa a despertar o fogo sagrado. Então veja bem, aquela energia que era pastosa, né, o sêmen, passou para vapor, de vapor passou para líquido. Aliás, aquela energia seminal que era pastosa passou para líquido, de líquido passou para vapor, e de vapor se transformou em fogo, em luz. Então essa luz jamais ela volta a ser vapor, e jamais vai voltar a ser líquida e pastosa novamente. Então a transformação profunda e reversível, e isto então se chama transmutação sexual. Tem a comprovação científica disto pelo iniciado também o Einstein, né, quando criou a equação, teoria da relatividade, representado por aquela nobre equação: energia igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Muito bem. Então, transmutar energia numa pessoa, no casal, significa ter um ganho, né, nesta transformação, que jamais será perdido. Por outro lado, a sublimação também é uma transformação necessária, né, para todos nós, quando não temos o nosso parceiro, a nossa parceira, para que não percamos a nossa energia definitivamente, e para que não caiamos, né, na escravidão do agregado da luxúria. Então a sublimação tem duas vantagens, né? Ela permite a gente assegurar essa energia por algum tempo, e ela permite, né, no momento que está praticando a sublimação, fazer a transformação de estado, né, de estado psicológico, aquele estado de luxúria. Ao ser mantralizado ou fazer a respiração, muda-se este estado, né? Se esquece daquela luxúria, daquele desejo, vamos assim dizer. Então ela é extremamente positivo nesse sentido. Porém, ao contrário de que as pessoas equivocadas entendem, o venerável mestre Samuel orientou, e também o venerável mestre Rabulu, a respeito disto, ela não é eficaz. Ela garante então por uns tempos, e até que venhamos a casar. E aí é preciso que a gente comece, né, se é que queremos alguma coisa no caminho gnóstico, é preciso que a gente comece
caminhar, se movimentar em direção ao casamento, né? O ego vai querer o contrário. Hoje o ego não quer compromisso, né? O ego não sustenta compromisso, não gosta de disciplina, de compromisso, né? Quer liberdade total. Então ele quer o tal do ficar, onde não há compromisso de nenhuma parte nas pessoas. Então já o ego comandando com toda a sua potencialidade. Mas as pessoas estudantes gnósticos então vai andar em direção ao casamento para que ele possa triunfar neste caminho, como dizia Jesus Cristo. O que adianta ficar com todo mundo, ter prazer na vida, ganhar a vida e perder a alma? Então, coisa para a gente refletir, fazer reflexões. Muito bem, lá na sublimação, a energia então que está no estado pastoso, da mesma forma, ela consegue passar pela respiração e pela mantralização para o estado líquido, e de líquido ela chega até a vapor. Como não há a polaridade oposta, uma lâmpada não acende sem os dois polos, ali também ela não vai se transformar em luz, fica até vapor. Só que o vapor não é uma transformação definitiva e irreversível, pelo contrário, é uma transformação que foi até aí, pode voltar, então ela é reversível. O vapor, novamente, o vapor sublimado, né, pela mantralização e pelo Hansar, pelo exercício fólico, ele volta a ser líquido, e voltando a ser líquido, lá dentro ele já vai na gônada, né, que é o vaso, no caso masculino, e o ovário feminino, ali vai estar enchendo esse vaso. E nós temos na física, né, como foi dito aí, o princípio dos vasos comunicantes. Um vaso, quando se enche, se extravasa. Então, quando encheu ali o vaso, naturalmente há o ego, né, tanto no homem como na mulher. Então vem os sonhos, e aí vem a poluição, a energia extravasando. Então o vaso tem que ser esvaziado, que é um princípio natural da natureza, né? Então é assim que se dá a poluição. Porém, a poluição é um ato involuntário. Ninguém vai perder energia na poluição noturna, que se fala, porque quer, e sim por essa falta de oportunidade de transmutar. Então a lei divina não bate o martelo. Esta pessoa não é castigada, né? Serve de alerta para ela, para trabalhar na morte mais intensivamente os erros da luxúria e se apressar em direção ao casamento, mas não que ela está perdida definitivamente. E também nesta, saibam vocês, nesta poluição sai aquele líquido da próstata, né, prostático, que está muito volumoso, mas não vão sair os espermas, ou sai em pequena quantidade o espermatozoide, vamos assim dizer. O líquido espermático, né, seminal, é que tem o espermatozoide. E o espermatozoide, que é a célula, né, que contém a energia solar. Então esta não é perdida numa poluição, e sim é perdida numa queda, né, numa ejaculação. Então, para o casal que está transmutando, quando perde a sua energia, pode ser também de modo voluntário ou de modo involuntário. Então, se a pessoa tem o conhecimento e voluntariamente se perde, se vai ao orgasmo, à ejaculação, então é porque já escolheu aquele caminho da magia negra. Agora, se ela perde involuntariamente, vamos supor que o casal
se une com firme propósito de fazer a transmutação e por um motivo alheio à sua vontade advém o espasmo, o orgasmo, então é uma queda involuntária. A lei não bate o martelo, muito embora este casal ou esta pessoa sozinha, individual, vai perder parte daquilo que ela tinha conquistado. Então, se ela já tinha algum trabalho de ascensão da Kundalini ou do vapor, essa energia volta, cai, perde-se graus. Por isso o mestre Samael disse que Jesus dizia que é muito difícil recuperar aquilo que se perdeu com relação a quedas, é preciso muita força de vontade. Agora, era também um pesadelo no movimento gnóstico, essa questão da queda. Quando a pessoa caía, ela achava que estava definitivamente perdida, estava no abismo, porque o estado que vem lá dentro da gente é um estado terrível, que só quem pratica pode qualificar isso para vocês. Então, é aquele estado terrível do Sansão, né, que perdeu a força, ficou cego, ou seja, perde consciência, e a pessoa sabe do estado que ela fica. Porém, o próprio mestre Samael, que nos revelou tudo isto, né, deu uma esperança para todos, quando ele diz em ensinamentos para os seus discípulos que não são as perdas e nem as quedas que vão nos derrubar, mas sim a falta de coragem em levantar e seguir adiante. Então vamos supor que se nós caiamos, né, involuntariamente, temos que levantar. Não é a queda que vai nos colocar no abismo, e sim a indisposição ou a preguiça, né, ou a falta de coragem de seguir em frente, levantar-se, né? Agora o mestre Rabulu aprofundou isso, dizendo que a queda, né, para quem já tem algum trabalho, tem alguma conquista. No nosso caso, que não temos nada, então a gente não cai, a gente rola, né? Já está caído, então rola-se pelo chão. Então é um caminho do fio da navalha, um caminho muito duro, é o caminho de crucificação, para os super homens, né? Para os machos, né? Que se diz por aí, né? Que na realidade a gente não é homem, todos nós somos cabras machos, né? E diz que o macho é aquele que não leva desaforo para casa. Aliás, o homem é aquele que não leva desaforo para casa. Mentira, este é o cabra macho, porque o homem é aquele que leva, e leva muito desaforo todo momento, todo dia, porque está trabalhando sobre si mesmo, está transformando as impressões, assim como o Buda, né, que era insultado e não aceitava os insultos, as provocações, e Jesus Cristo também, que ao ser batido numa face virava outra. Então este é o homem que leva o desaforo para casa, porque sabe fazer a transmutação dessas impressões. Já o cabra macho não, revida tudo e a todos, arruma confusão, vai à briga, né? E acha que é muito avantajado neste ponto. Bem, então já está estabelecida a diferença, né, entre a transmutação e a sublimação. Resta, para ir finalizando, dizermos que estabelecermos a diferenciação entre fornicação e adultério. As religiões todas pensam que adultério é o mesmo que a fornicação, os seus adeptos, e eles não compreendem. Apesar de ser o mandamento, né, que diz não fornicai,
não adulterai. Então a fornicação é o pecado contra o Espírito Santo, e quem comete esse pecado jamais será perdoado. Como diz o próprio Jesus Cristo, de todos os pecados tu poderás ser perdoado, menos com o pecado contra o Espírito Santo. Então, como nós já vimos a conferência de Karma e Dharma, né? O pecado contra o Espírito Santo é taxado logo em seguida de um karma duro que a pessoa vai ter que pagar na própria dor da própria carne. Então, para nós que estamos cheios desse pecado, né, de todas as nossas existências, se a lei for nos cobrar agora, a gente está perdido. Então vem o perdão, que a justiça divina também tem a misericórdia. Então é perdoar daqueles que estão no trabalho, e não que esta pena seja lhe retirada, que a justiça não faz isso, porém vão deixar para o iniciado pagar nos seus últimos anos de vida, e quando ele já tem todas as iniciações, e quando ele já tem a compreensão formada, que foi o caso do Venerable Samael, que morreu de câncer na próstata, com o caso do Krishnamurti, também morreu de câncer. Então, este é o pagamento que a lei cobra de todo o iniciado, porque não há perdão, tem que pagar em algum ponto da nossa vida, da nossa existência. Então, a fornicação, voltando lá, é comum a gente ver o bate-papo de jovens das igrejas dizer: bom, eu sou solteiro, então eu cometo fornicação. Você é casado, então você comete adultério, que é um equívoco, né? Então comete fornicação tanto solteiro quanto casado. Fornicação é a perda da energia. No nosso curso das Escrituras, a gente tem a oportunidade de ver isso muitas vezes na Bíblia. E o adultério é a violação da lei. Então vamos supor que o solteiro, sob o pretexto de não cometer adultério, vai lá e tem um relacionamento com um solteiro com uma solteira, e não comete, não perde energia, acha que estão transmutando, mas não estão, porque estão cometendo adultério, ou seja, estão violando a lei. Mas que lei é esta, professor? Como já perguntaram muitas vezes para mim, se eu não sou casado, não tenho compromisso com outra mulher, porque a lei diz que não se pode praticar sem estar casado, legal e legitimamente constituído, e quem for fazer isso, mesmo que seja com a sua namorada ou com seu namorado, está cometendo adultério, embora não haja perda de energia. E por outro lado, pode ser que o casado, ao praticar com a sua esposa, não vai cometer adultério porque está de acordo com a lei, mas ele perde a sua energia, então ele comete fornicação. Por outro lado, o casado, se for praticar com a outra pessoa também que não seja o seu cônjuge, pode cometer os dois, ele vai fornicar se perder a energia, que já está cometendo o adultério. Então, é muito bom sabermos essas diferenciações, e para evitarmos isto, não tem outro caminho a não ser nós começarmos a trabalhar de instante em instante com a morte em marcha dos detalhes luxuriosos. Então, oxalá que todos nós, todos vocês, todos nós, possamos trabalhar esses detalhes, que é o que nós temos determinante em todos nós. É muito profunda essa raiz, mas é possível nós erradicarmos, e este trabalho é que vai definir o nosso caminho gnóstico. Se nós falharmos por aí, vamos estar falhando nas provas, não vamos dar um passo
em frente não vamos obter castidade. Então, muito obrigado a todos. Se houver perguntas,